Graça e paz, irmãos. Eu queria trazer uma mensagem para você que, assim como eu, é pai, pela graça de Deus, pela bênção de Deus, que é ser pai. Filhos são heranças do Senhor e nós devemos ter esse cuidado amoroso, zeloso de educá-los, amá-los, pastoreá-los à luz da palavra de Deus. Mas nós sabemos que também é difícil, né? Pelo nosso pecado, pelo pecado dele, nós erramos. Nós às vezes nos afastamos do princípio da palavra e as coisas ficam pior. Então, nós pais precisamos nos achegar no nosso relacionamento com Cristo. Cultivar uma vida piedosa com Deus. Leitura da palavra, meditação, oração, busca de sabedoria do alto para criá-los os nossos filhos, debaixo da graça de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Isso é uma bênção. O detalhe que eu queria falar hoje, o desafio de nós pais para criarmos os nossos filhos, principalmente na nossa época atual, é a comparação. Nós vivemos numa vida, num mundo onde as pessoas postam toda hora viagens, coisas que compraram, lugares que vão, onde estão almoçando, um tênis que deram para os filhos, um brinquedo novo. E nós que somos adultos já corremos o risco de ficarmos vendo isso e querendo ter a vida do outro, e ficar insatisfeito porque o outro viajou para tal lugar e eu não, porque o outro trocou de carro e eu não, porque o outro fez isso. E nós vamos tendo essas lutas da cobiça pela comparação. Agora, o que dirá dos nossos filhos que ainda são pequenos, são mais imaturos do que nós, pelo menos nós deveríamos ser mais maduros que eles. E eles estão vendo isso também às vezes. Talvez eles ainda nem tenham acesso à rede social, e é bom que não tenham nessas idades menores, mas de alguma forma ficam sabendo, talvez venham, escutam o pai falando, um amigo da igreja falando, e não só coisas que compraram, mas comportamento, comparando aí. Por que a gente não pode fazer e o outro faz? Então tem duas questões. Primeiro, tem que comparar com as coisas, com os ímpios. Isso é claro para nós cristãos. Filho, nós somos cristãos. Se o seu filho falar, pai, por que a gente não vai a tal lugar? Por que a gente não faz isso? Por que a gente não assiste aquilo? Por que a gente não pode falar palavrão? Por que a gente não pode... Então você fala, filho, é a oportunidade que Deus nos dá de pregarmos o Evangelho, porque a graça nos alcançou. Hoje nós temos uma nova vida, o Pai foi alcançado pela verdade do Evangelho, e você então fala de Cristo, como Cristo muda a nossa vida, como que isso não faz mais sentido, como isso desonra a Deus, não glorifica a Deus. Você vai pregando o Evangelho para o seu filho. Então, essa é a primeira comparação que às vezes surge deles. Por que os amigos da escola ou de condomínio, de alguma coisa, pode fazer isso, a família deles pode fazer aquilo e a nossa não? Não é questão de ser melhor ou pior, é questão do Evangelho. Não é questão só de comportamento. Porque a gente acha errado. Fale do Evangelho. Porque a palavra de Deus, que é o nosso guia de fé e prática, nos orienta, e Deus nos deu um novo coração, ela nos orienta a viver diferente. Hoje nós não temos mais esse prazer nisso, isso não agrada mais a Deus, isso não honra mais a Cristo. E claro que na hora ele pode ser que eles não falem amém, papai, porque eles não vão compreender, ainda quando são novinhos. Mas a semente do Evangelho está sendo lançada. A segunda comparação que eu trago para vocês é entre os cristãos. Talvez dentro da igreja onde você se reúne, os seus filhos falam, pai, por que a família do fulano, tudo bem, meus amigos que não são cristãos, mas dentro da igreja, por que aquela família vai a tal lugar? Por que eles viajam tanto? Por que eles compram tantas coisas? Por que os filhos deles podem assistir aquilo, podem ter celular, podem assistir qualquer coisa pela internet? Então, a comparação dentro da própria comunidade cristã, ali dentro da igreja local. Mas o nosso padrão também não é a igreja local, embora nós devamos ser exemplos uns para os outros, obviamente. Mas nem todas as famílias, infelizmente, prezam por ter uma santidade na família, por educar os filhos nos caminhos do Senhor. Muitos ainda são neófitos, são novos na fé, outros estão perdidos nisso, e outros já estão mais avançados. Mas o que nós não podemos é colocar comparação mesmo dentro da igreja local. Se a família do fulano ali, daquela família X, pode, então meu filho também pode. Às vezes eles estão errados, ou às vezes estão certos, mas a condição deles permite fazer aquilo. A nossa não. Tem questão de pecado e tem questão de condição financeira, que não é pecado. Pai, por que eles viajam tal lugar? Por que eles trocaram o carro e a gente não? Não é errado fazer isso. Filho, porque Deus tem dado a condição melhor para eles, graças a Deus. E nós vamos nos contentar com o padrão de vida que nós temos. Nós podemos fazer outras coisas. Então, parar de ficar comparando. E às vezes comportamentos, infelizmente, dentro da igreja até pecaminosos. Falar, pai, mas eu fui na casa do meu amigo da igreja
E eles podem assistir aquilo, eles ficam com o celular o tempo inteiro, por que que eu não posso? Então você trabalha, porque isso está errado. Os pais deles não estão cuidando como deveriam. O nosso padrão é sempre a palavra o primeiro. Nós temos exemplos, nós devemos dar exemplos como cristãos, sim, mas todos nós somos falhos. Nós temos que educar os nossos filhos de a nós mesmos olhar para a palavra. É bíblico isso que eles estão fazendo? Então podemos ter um exemplo próximo de nós. Não é bíblico. Então nós podemos ajudá-los, tentar ajudar, orar por eles, mas não precisamos imitá-los e nem ficar comparando a nossa vida com a dos outros. Deus tem uma vida diferente para cada um, condição financeira, condição social. Nós devemos nos contentar no Senhor, em segui-lo e olhar para a palavra e caminharmos ali e cultivarmos isso no coração dos nossos filhos. Não apenas falando, porque o pai não pode, ou então o pai vai trabalhar mais para comprar também, para viajar também. Não. Fala, filho, o pai tem procurado ser diligente diante de Deus e essa vida que Deus nos deu, vamos nos contentar com isso. Podemos ter uma vida plenamente feliz em Cristo, nas condições que Ele deu. Isso é salvação para nós. Tenhamos e peçamos sabedoria do alto para guiar os nossos filhos e para sermos guiados por Deus nesse sentido. Que Deus te abençoe.